Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente, 4 de março de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra espírita, o Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte, capítulo 17, intitulado Formação dos Médiuns. Vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Amado Mestre Jesus, amigos espirituais aqui presentes, para nós é um momento ímpar, é uma oportunidade bendita estarmos na Terra encarnados e termos esse momento de estudo, de reflexão em torno da vida real, em torno da comunicabilidade com os espíritos. Nós te pedimos, amado Mestre, a proteção necessária, a inspiração de que tanto necessitamos através dos nossos amigos espirituais. É em teu nome, Senhor, que aqui estamos. E te pedimos a proteção e a permissão para iniciarmos o nosso estudo. Graça te damos, Senhor. Então vamos lá, item 209. 209, segunda parte, capítulo 17. No médio aprendiz, lembrando que tudo que ele está falando aqui é sobre a psicografia. Por quê? Esse é o primeiro exercício que se deve ser feito no trabalho mediúnico. É o desenvolvimento da psicografia, para ver se a pessoa tem essa predisposição para isso. E o professor Allan Kardec está aqui nos contando ponto a ponto tudo aquilo que ele já vivenciou como esse presidente da Sociedade Espírita da França, de Paris. No médio aprendiz, a fé não é condição rigorosa, sem dúvida lhe secunda os esforços, lhe segue os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, porque a fé, porque tinha pessoas que não acreditavam. Acho que eu não sou, não tenho. E de repente a pessoa começava. Mas ele fala algo aqui. Mas não é indispensável. Mas a pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Olha que interessante. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escreverem a sua revelia, ao passo que crentes sinceros não conseguiam. O que prova que esta faculdade depende de uma predisposição orgânica. Então não é só eu acreditar no fenômeno e eu querer o fenômeno. É necessário que haja uma predisposição o quê? Orgânica. Se esse médium está escrevendo, como ele coloca aqui, a sua revelia, ele é um médium inconsciente, semiconsciente ou mecânico? Mecânico. 210. Então, predisposição orgânica. Então, de uma forma geral, todos somos médios em um grau qualquer. Porque ele diz raros são aqueles que da faculdade, não tenham pelo menos um rudimento. Quando o Espírito diz raro, é raro mesmo. Até porque nós temos um primeiro movimento mediúnico, que é a ação dos Espíritos sobre nós. O que diz o Livro dos Espíritos? Até que ponto os Espíritos influenciam em nossas vidas? Muito mais do que tu imaginas. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Então nós recebemos as influências dos Espíritos, logo somos médios.
Agora ele vai para um movimento ostensivo, que é esse orgânico, é uma predisposição orgânica, se torna algo ostensivo para a escrita, para ouvir os espíritos, para os espíritos falarem através de você, para você ver os espíritos. Aí nós sabemos que a faculdade mediúnica, como o professor coloca aqui, ele é uma variedade muito grande. Porque mesmo que você pegue o médium é psicofônico, mas cada médium psicofônico, ele tem suas particularidades. É por isso que a gente fala que é um leque muito grande quando se fala mediunidade. O primeiro, então, ele diz, é uma predisposição orgânica. Então, você vai testar. Se não deu, não adianta forçar. Mas você só vai saber se tem essa predisposição orgânica testando. Eu fiz um diálogo recente e a pessoa me comentando, veio me comentar uma situação, de repente essa pessoa se viu numa condição de... E eu conheço a moral da pessoa, eu convivo há muito tempo. E de repente ele me contou, você acredita, Conceição, que eu fiz isso? Era colocar alguém um contra o outro. E ele falando aquilo... Eu fiz algumas perguntas, eu disse assim, tu nunca paraste para pensar que tu és médium ostensivo? Porque logo depois que fez, ele, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele foi para consertar, e era algo vergonhoso ele ter que assumir o que ele fez. Mas ele consertou, porque eu conheço. Então, aí ele disse assim, eu nunca pensei nisso. E foi me contando, eu digo, você está vendo, olha aqui, olha, você está vendo, olha aqui, você está vendo, olha aqui. Ele foi unindo, ele disse, agora você me deixou com uma pulga atrás da orelha. Eu disse, não, agora você acabou de descobrir uma nova pá. E você vai ter que saber trabalhar com essa pá. Então, o médium ostensivo, ele recebe a influência em uma força muito maior, que ele tem certeza que é dele. Mas quando ele para ver, olha assim, meu Deus, isso não é meu. Isso não é meu. Tanto é que foi para corrigir, foi vergonhoso ter que corrigir. Então, à medida que... E aí nós direcionamos ao estudo. Por isso é que o professor Allan Kardec nos fala que o livro dos médiuns é o manual para todos os médiuns. Partindo do princípio que todos nós o somos em um grau qualquer. Por que o livro dos Espíritos, a questão 919, diz qual é o meio mais prático de nós nos libertarmos do mal e dar um salto na nossa evolução? Simplifiquei a pergunta. Um sábio da antiguidade te disse, conhece a ti mesmo. Então, esse processo de conhecer a ti mesmo, você passa a identificar. Isso é meu. Não, isso não é meu. E você identifica na hora a ação espiritual. Não só isso, quando eu me conheço, eu passo a saber aonde eu devo mudar. Quais são as minhas fragilidades. Porque muitos de nós não nos autoavaliamos. Porque às vezes nós temos atitudes antipáticas, mas a gente não se autoavalia e logo não tem mudança. Comportamentos inadequados. Mas a gente não se autoavalia, não chega no finalzinho da noite e passa a régua. Para a gente verificar aonde nós fomos antipáticos, imprudentes, maliciosos. E aí a gente, uma vez identificando, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui. E não é só a ação, é o que está por detrás da ação. Quem não se autoavalia precisa de um terceiro para dizer. E que normalmente quando vem para humilhar. E a gente se sente humilhada. Por quê? Porque a gente não quer reconhecer. Então, o primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Esse frêmito no braço, volto a repetir, médio consciente, inconsciente ou semiconsciente? Vou melhorar para vocês. Médio, mecânico, semimecânico ou intuitivo? Mecânico. O médio mecânico, ele sente um frêmito nas mãos. Kardec está aqui nos mostrando ponto a ponto, mas particularmente para o médio mecânico. Ele sente um frêmito no braço, nas mãos. Um frêmito, um movimento. É involuntário. Não tanto.
o semi, ele tem consciência do que ele está escrevendo, relativamente. E ora ele conduz e ora ele é conduzido. Ele não começa com o frêmito, entendeu? É à medida do exercício, vai nele. Então, o primeiro indício de disposição, ou seja, essa predisposição para escrever, é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não consegue dominar. Então, gente, as pessoas leem isso daqui, por isso é que às vezes é interessante você fazer um estudo com alguém que tem uma certa experiência. Senão você vai ler e vai fantasiar. O que eu já vi em determinados cursos, e quando eu vi o pessoal fazendo a prática, aí a pessoa, o médium, dá uma sacudinha na mão, porque se autossugestiona e ele começa a escrever. Não tem nada a ver. Para começar com o frêmito, é um médium mecânico, ele não tem o controle sobre as mãos. Então não é, tem um chiliquezinho, mas você tá, psiquicamente pode até estar sendo intuído, mas não ser um médium mecânico. Pouco a pouco a mão é arrastada por uma impulsão que ela não consegue dominar. A pessoa não consegue dominar. Muitas vezes não é capaz de traçar senão riscos insignificantes. Depois os caracteres se tornam cada vez mais nítidos e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita normal. Porque foi necessário o quê? É um treinamento. Porque de repente é uma força atuando e uma força dizendo não. É um querendo controlar, porque é algo inusitado. Então por isso que no início é um risco. Mas o médium intuitivo, ele jamais vai passar por isso. Porque quem vai escrever é ele. Ele só vai receber a intuição. E é um ditado. Intuição, eu digo, é um ditado. Chega pronto, você não vai construir a linha do raciocínio, é muito rápido que chega na cabeça e você tem que passar rápido para o papel, senão você perde a linha do pensamento do espírito. Qualquer pessoa autêntica consigo mesmo, séria nos estudos, ela vai identificar o que é dela e o que não é dela. Porque não é difícil, é só bom senso. Porque às vezes, em nome da vaidade, de orgulho, a gente é doido para ser médium. Metido mesmo. E nessa, você acaba se auto-sabotando. Também não pode fazer isso. Porque a Amida diz, eu não sou nada, você também não pode negar. Porque essa criatura que eu falei, falou isso a vida inteira. Eu não sou médium, eu não sou médium, eu não sou médium. E eis que descobriu, e ostensivo. Então a gente não pode negar, vamos experimentar. Porque até mesmo essa posição que eu me coloco não sou, você bloqueia tudo. Deixa eu soltar o barco. Deixa eu experimentar, deixa eu ver. Mas eu não posso bloquear e nem me autossugestionar. Silêncio total. Esvazia a cabeça e se coloca como instrumento. É a história do barco mesmo. Deixa o barco caminhar e dar o movimento dele. Entendeu? Então, muitas vezes não é capaz de traçar senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se tornam cada vez mais nítidos e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita normal. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural, não oferecendo resistência, nem propulsão, nem impulso. Deixa ela lá. Então, o primeiro treino é o mecânico. Você fica lá, né? Vamos ver, vai lá treinar. Fica lá, relaxa, respira, faça a sua prece em grupo. Não faça isso sozinho em casa. Essa época já passou. Alguns médiuns escrevem correntemente, com facilidade, desde o princípio. Às vezes mesmo desde a primeira sessão. Ele identificou isso. Isso é o quê?
Condição moral do médium ou predisposição orgânica? Predisposição orgânica. Agora o que ele colocou? O que é muito raro. E quando os espíritos, e Kardec diz raro, é raro mesmo. É raríssimo. Então ele disse, olha, é muito raro um médium, na primeira reunião, ele dá essa psicografia mecânica numa rapidez só. Isso é muito raro. Mas ele se deparou com essa situação. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos, como criança aprendendo a escrever. Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Para lhe soltar a mão, tal qual nós fazemos com as crianças. A pessoa está ali tão rígida e eles vão, até para ela sentir a confiança que a mão pode ir sozinha. Que deve ser algo inusitado, né? Dizem os espíritos que é para lhe soltar a mão. Se esses exercícios se prolongarem demais ou degenerarem, perder, alterar realmente em sinais ridículos, não há dúvida de que se trata de um espírito que se diverte. Porque os espíritos bons nada fazem de inútil, tá? Dias e dias, meses e meses ali, risca e volta e risca. Então, estou brincando. Neste caso, é preciso redobrar o fervor no apelo à assistência dos espíritos bons. Se, apesar de tudo, não houver nenhuma alteração, o médium deve parar, desde que reconheça que nada obtém de sério. Pode-se recomeçar a tentativa todos os dias, mas convém cessar aos primeiros sinais equívocos, a fim de não se dar essa oportunidade aos espíritos zombeteiros. Está vendo? Cuidado? Aí, não brinca. Então é por isso que nós temos que ter muito critério no exercício da faculdade mediúnica. A esta observação, acrescenta um espírito, abre aspas. Aqui já é os espíritos, não é Kardec falando. Há médiuns cuja faculdade não consegue ir além desses sinais. Quando, depois de alguns meses, continua obtendo apenas coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras isoladas, é inútil continuarem, pois será gastar papel sem proveito. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Aliás, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios. As primeiras comunicações obtidas devem se considerar meros exercícios. Aí o caba está iniciando o trabalho, o exercício, já está psicografando e já está sendo publicado. E o que é? Você está pensando o quê? Que um ano de exercício você está beleza? Ponha 10, 15 anos aí, gente. Estou falando da gente aqui. E eu volto a repetir. O espiritismo, nós espíritas, não precisamos de novos livros. Nós precisamos estudar o que tem na codificação. Será que é difícil a gente enxergar uma alma que reencarnou e que deixou psicografado mais de 400 obras espíritas? É difícil nós espíritas entendermos a missão de Francisco Cândido Xavier nessas obras subsidiárias? É tão óbvio isso, gente, mas o povo não dá conta e fica estudando coisas às vezes absurdas e erradas. É uma vontade de publicar por puro orgulho e vaidade, gente. Vamos ler o que tem. Vamos ler as obras básicas, vamos ver as obras subsidiárias psicografadas por Francisco Cândido Xavier, gente. É quase um apelo. As obras, os romances de Emmanuel,
a série André Luiz, a série Humberto de Campos, livros infantis que nós estamos agora recolhendo todo esse material para a gente começar a publicar também para as crianças. Qual é o espírita que compra um livro infantil psicografado por Chico? Eu nem sabia que tem. Então você vê que ele foi da infância, juventude, ciência, religião e filosofia. O homem pegou tudo. E você vem me falar em novos livros? Aí é para acabar. Nós do EOS, temos como estudar essas 400 obras? Não temos. Não temos. Isso já não quer dizer algo? Te dedica e te esforça? Porque material tem o suficiente. E nós espíritas, o espiritismo é a terceira revelação. E não é à toa que nós estamos aqui. E ela veio para reviver o cristianismo primitivo. O cristianismo primeiro. Aquele lá atrás, onde se reuniam nas casas, se lia Jesus, se comentava sobre Jesus, tomava água, orava, se aplicava-se o passe, na maior simplicidade, sem luxo, sem rituais, sem desfiles de modas, de doutores. Então a gente tem que abrir os olhos, senão a gente vai se perder. E se nós não fizermos, outros que estão chegando vão fazer. Porque a obra de Deus não está centralizada sobre a cabeça de meio gato pingado. Se nós não fizermos, quem está chegando vai fazer. Porque a revelação é divina, não é humana. Então que nós possamos estar dentro e fazer a nossa parte. Como diz Emmanuel, que nós possamos nos aproximar dessa fonte, beber sem sujá-la. Aliás, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios. Tarefa que é confiada a espíritos secundários, ou seja, a gente pouco falou. O que está querendo dizer? Quem está iniciando vai colocar um Emmanuel para psicografar? Não vai. Lembrando do trabalho que é feito pela espiritualidade. Claro, porque é necessário, olha, ele só está treinando aqui, então vai ser um espírito secundário, um espírito de não muita importância. Não vai colocar um espírito superior para estar ali ajudando o outro, não. Por isso é que ele diz o quê? Que as primeiras comunicações obtidas devem se considerar-se o quê? Meros exercícios. E vai publicar isso? Já está dito aqui que o início são espíritos o quê? Secundários, de pouca importância. Ficou claro, gente? Muita importância, visto que procede dos espíritos empregados, por assim dizer. Então ele diz, não se deve dar a elas muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, tá, gente? Como diz Kardec, como mestres de escrita, para treinarem o médium principiante. Mestre aí na condição de professores da escrita. Jamais acrediteis que sejam espíritos elevados, o que se dedicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Se, porém, o médium não tiver um objetivo sério, esses espíritos secundários acabam por se ligar a ele. Aqui o perigo. Por isso, o perigo da faculdade mediúnica sem um estudo sério. Mediunidade não é brincadeira. Como nada no espírito é brincadeira. Ninguém brinca de estudar o evangelho e ninguém brinca de estar ouvindo as palestras. Olha só aqui o cuidado. Se, porém, o médium não tiver um objetivo sério,
esses espíritos secundários acabam por se ligar a ele. Quase todos os médiuns passaram por essa prova para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso para conquistar a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. Então, eu já tenho a informação que para eu ter um espírito superior ao meu lado, é necessário que eu tenha conduta moral. Está dentro de tudo. Respeito, conduta moral e intenção. Mas se o meu desejo é psicografar para estar mostrando para todo mundo que eu sou médium, qual é a intenção aí? Que tipo de espíritos estarão contigo? Espíritos secundários. Não pensa, por isso que é como diz no livro dos médiuns, acho que mais lá para trás a gente já estudou. Deus não fala por boca suja. É por isso que a titia fala. O que você está lendo? Característica do canal do EOS: obras básicas e obras subsidiárias psicografadas por Francisco Cândido Xavier. Quer fazer outro estudo que não seja, não vai achar no canal EOS. Porque esse é o nosso compromisso. E nós não iremos conseguir colocar nesse canal, pelo menos eu, como espírito encarnado que estou, vamos ver o futuro, porque o canal é de Jesus. Se houver o desencarnar, e todo mundo aqui desencarnar, e o povo vai dar continuidade, ninguém sabe. Mas da gente poder ter todas as obras do Cristo lá. 211. Cenas do próximo capítulo. Amados amigos, amigas, irmãs em Cristo, foram muitas chibatadas, né? Chega dói o lombo. Não é fácil. Mas todos nós precisamos levar essas sacudidas, essas chibatadas para a gente acordar, não é verdade? A nossa responsabilidade, o compromisso e a bênção de estarmos inseridos nessa terceira revelação. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O sábio da antiguidade te disse: conhece a ti mesmo. Então, esse processo de conhecer a ti mesmo, você passa a identificar: isso é meu, não, isso não é meu. E você identifica na hora a ação espiritual. Não só isso, quando eu me conheço, eu passo a saber aonde eu devo mudar. Quais são as minhas fragilidades? Porque muitos de nós não nos autoavaliamos. Porque às vezes nós temos atitudes antipáticas, mas a gente não se autoavalia e logo não tem mudança. Comportamentos inadequados, mas a gente não se autoavalia, não chega no finalzinho da noite e passa a régua para a gente verificar aonde nós fomos antipáticos, imprudentes, maliciosos. E aí a gente, uma vez identificando, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso trabalhar aqui. E não é só a ação, é o que está por detrás da ação. Então a gente tem que abrir os olhos, senão a gente vai se perder. E se nós não fizermos, outros que estão chegando vão fazer. Porque a obra de Deus não está centralizada sobre a cabeça de meio gato pingado. Se nós não fizermos, quem está chegando vai fazer. Porque a revelação é divina, não é humana. Então que nós possamos estar dentro e fazer a nossa parte. Como diz Emmanuel, que nós possamos nos aproximar dessa fonte, beber sem sujá-la. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, aos amigos espirituais aqui presentes. Nos fortaleça, Senhor. Graça te damos. Até o nosso próximo encontro, gente.